Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada com o pastor Paulo César Reis. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu sou o pastor Paulo César Reis, eu falo desde Goiânia, Goiás, Brasil, levando até você Momento Devocional, nosso momento de reflexão na Bíblia, e eu estou trazendo o estudo continuado da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje chegamos ao capítulo 2, versículo a versículo. Antes de entrar no estudo, eu gostaria de lhe fazer um pedido. Se inscreva no canal aí no YouTube. Assista até o final e, se gostar, deixe o seu gostei. E também compartilhe com seus contatos. Ative o sininho para receber notificações de novas postagens. E para você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, também eu deixo um pedido. Compartilhe com seus contatos. Nenhum desses canais é monetizado. O objetivo é que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. E eu faço aqui um agradecimento especial ao pastor Marcelo Santos, Marcelo Francisco dos Santos, e ao irmão Laércio Carneiro, que são apoiadores desse trabalho que realizo já há mais de 6 anos aqui pelas redes sociais, compartilhando o estudo da Bíblia. E vamos então ao estudo de hoje, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Se você pode, abra a sua Bíblia no capítulo 2 deste livro, desta carta, segunda aos Tessalonicenses, pois já vamos começar o nosso estudo. Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada, com o pastor Paulo César Reis. Bem, a carta aos Tessalonicenses, como o nome já indica, foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele se encontrava em Corinto na sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de Silas, ou Silvano, como é nomeado aqui na carta, e também de Timóteo, o seu amado filho na fé. O trabalho de Paulo em Tessalônica e região está registrado em Atos 17, quando aquela igreja foi plantada, através da semente do Evangelho, em meio a muita oposição dos judeus, e por isso Paulo diz lá em Atos 17 que os de Bereia, isto é, os judeus de Bereia, porque haviam judeus espalhados em várias cidades do Império Romano. E esses judeus eram o primeiro ponto de contato de Paulo quando chegava a uma cidade. Ele geralmente ia à sinagoga no sábado para ter um ponto de contato com os judeus, porque Jesus veio para os que eram seus, os judeus. Mas os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas o evangelho precisava ser oferecido a eles primeiro. E Paulo assim então fazia. Mas os judeus de Tessalônica, eles resistiram muito à pregação de Paulo e não quiseram nem conferir na Bíblia, nas Escrituras de então, o Antigo Testamento, se aquilo que Paulo pregava fazia sentido e estava conforme as profecias messiânicas. Já os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, os judeus de Bereia, porque ouvindo a pregação de Paulo e dos demais missionários que estavam com ele, eles iam no Antigo Testamento, que era a Bíblia de então, ainda não havia o Novo Testamento, e conferiam se de fato aquilo estava escrito, profetizado, contido nas Escrituras. E assim eles tiveram então uma fé alicerçada, uma fé firme. Mas não vamos fazer mau juízo dos cristãos de Tessalônica, porque muitas pessoas que não eram judias, portanto gentios, se converteram, e ali nasceu uma igreja sofredora, amorosa,
perseverante, modelo de fé e de igreja local para toda aquela região, porque Tessalônica, ela era a capital da província da Macedônia, do antigo Império Romano. Hoje ela é apenas uma pequena cidade chamada Salônica e pertence à Grécia. Bem, essa carta, como a primeira, deve ter sido escrita do ano 50 ao 51, no inverno. Lembrando que o inverno, lá no hemisfério norte, ele vai de dezembro até março. Então alcança 2 anos, pode ter sido no ano 50 ou no ano 51. E o assunto da segunda carta é levar esclarecimentos, uma vez que Paulo não pôde ir até Tessalônica, porque enfrentou uma grande oposição que ele chama de Satanás, colocou barreiras, impedimentos. Não sabemos com detalhes quais foram estas barreiras. Mas não podendo ir para esclarecer alguns pontos de fé daqueles irmãos, ele mandou 2 cartas. A primeira, que já estudamos aqui no momento devocional, que já está disponível aí em 5 vídeos, 5 ministrações para você acompanhar. E ele vai continuar desenvolvendo na segunda carta um pouco mais de esclarecimento sobre a vinda do Senhor. No capítulo 1, só fazendo aqui uma retrospectiva breve, ele saúda a igreja, ele faz a sua costumeira ação de graças pela vida daqueles irmãos, com vários elogios, e ele já coloca o assunto da vinda de Jesus, dizendo que toda aquela tribulação, aquelas perseguições que eles enfrentavam firmes na fé, iam ter fim quando da volta de Jesus, que além de glorificá-los, porque isso ele vai fazer a todos os salvos que ele vai arrebatar, vão receber corpos glorificados, corpos de glória, um corpo imortal. Quem estiver morto em Cristo vai ressuscitar em corpo imortal. Quem estiver vivo vai ser transformado num perfeito corpo imortal. Mas também ele diz que Jesus, na sua vinda, vai trazer vingança contra 2 grupos: aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho. Portanto, não basta conhecer, é preciso obedecer o Evangelho. E chegamos ao capítulo 2, que eu passo a ler agora, do verso 1 até o verso 6, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, resumindo essa porção que li, o que Paulo está dizendo, para lançar mais luz sobre esse assunto importante, é um assunto muito importante para ser ignorado, desconhecido. Os cristãos, porque todo cristão verdadeiro tem a vinda de Jesus como a sua mais bendita esperança, porque será o ápice da nossa salvação.
quando nós seremos libertados de uma vez por todas, para todo sempre, desse corpo que peca, para alcançarmos um corpo de glória que não peca, que não envelhece, que não adoece, que não morre, e o principal, com ele nós estaremos equipados, vamos dizer assim, para estar com o Senhor para sempre, sem nunca mais nos apartarmos dele. Então a vinda de Jesus é um assunto palpitante a todo cristão verdadeiro, a todo verdadeiro cristão. E Paulo esclarecendo, ele sabia que naquela igreja em Tessalônica haviam dúvidas, havia talvez da parte de alguns ignorância quanto ao tema. E ele então vai dizer no verso 1, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, porque quando ele vier nós vamos nos reunir com ele, nos ajuntar com ele. Lá no capítulo 4, verso 18 da primeira carta, diz que assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele diz, o que eu exorto a vocês é que não se demovam com facilidade da vossa mente. Aquilo que vocês aprenderam e creram, que receberam em vossos corações, não deixe que qualquer vento de doutrina, qualquer nova palavra venha tirar vocês dessa convicção, não. Para a gente mudar um ponto de vista, de um dogma, de uma crença, de um ponto doutrinário, a gente precisa ter uma substancial informação bíblica para isso. Não é porque falou na live, porque falou na televisão, porque você viu no vídeo, ou escutou na pregação, ou leu no livro, que aquilo é verdade. Pode até ser verdade para quem falou na sinceridade dele, ele falou acreditando que é, mas não significa que é a luz da Bíblia. Portanto, a gente deve examinar, estudar o assunto. E é o que Paulo diz, olha, se vocês se deixarem demover facilmente da vossa mente por essas coisas, vocês vão ficar perturbados, incomodados, inquietos, inseguros. Então ele diz, olha, quer por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, dia com D maiúsculo. Essa expressão dia com D maiúsculo, que ocorre lá no Antigo Testamento, em algumas profecias, e aparece aqui também nos escritos de Paulo, não se refere a um período de 24 horas, o dia como nós o conhecemos, mas sim ao dia de uma maneira figurada. É um substantivo próprio, observe que é um dia com D maiúsculo, ainda que está no meio da frase, porque se refere a algo específico, próprio, que é um tempo com o qual o Senhor vai tratar com a humanidade. Alguém poderia perguntar, então hoje não é o dia do Senhor? Não, hoje é o dia do homem. Hoje é o dia da humanidade, que cada um faz o que bem quer, o que lhe parece melhor, e às vezes apenas parece, que não tem problema algum, que não haverá consequências. Mas está vindo o dia do Senhor. É o dia com o qual Deus vai tratar com a humanidade por todos os pecados, por toda desobediência. Eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que hoje é o dia da caça, mas está vindo aí o dia do caçador. Então, é o dia de Deus, o dia do Senhor. E alguns acreditavam que já havia chegado o dia do Senhor. Alguns até mesmo diziam que Jesus já tinha voltado. E Paulo diz, não. Outros diziam assim, está voltando por agora, e pararam as suas atividades. E Paulo diz, também não é assim. É para breve, mas não sabemos quando. Então ele diz aqui, dá alguma informação importante. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá, o dia do Senhor, que vai ser startado, iniciado com
o arrebatamento da igreja, com a volta de Jesus até os ares e o chamamento dos salvos a ir encontrar com ele em corpos de glória. Mortos ressuscitados e vivos transformados, formando um único grupo. Essa vinda não será visível ao mundo inteiro. Ela será só para os salvos. Aí vai estar começando o dia do Senhor. E ele diz: não será assim, ou não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. São sinais que prenunciam a vinda de Jesus. Apostasia não é o mesmo que heresia. A heresia é um ensino errado dentro da igreja. A pessoa quer ensinar uma doutrina estranha à palavra de Deus dentro da igreja. Apostasia é quando alguém toma outro rumo. Era a mesma palavra, apostasis, que se dava a um soldado, a um guerreiro desertor, que passava para o outro exército. Portanto, deixava as fileiras do exército que o alistou para lutar, talvez, contra aquele mesmo exército. Isso era a apostasis. Trazida para o contexto do Evangelho, esta palavra, esta expressão apostasis ou apostasia, significa alguém que deixa a verdade de Cristo, a verdade da Bíblia, do Evangelho, para ensinar uma outra doutrina, talvez até se dizendo cristã, mas ela é oposta ao que Jesus ensinou e ao que os seus apóstolos enviados por ele, os 12 mais Paulo, também ensinaram. Então a apostasia é um sinal do tempo do fim, é um sinal que prenuncia a volta de Jesus. E essa apostasia está reinante hoje, avassaladora, mas ela vai se tornando cada vez mais frequente e mais intensa, quanto mais se aproxima o momento da volta de Jesus. Outro sinal que ele diz aqui: a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui ele se refere ao anticristo, à besta, ao falso profeta, essa tríade satânica que vai se manifestar e atuar durante um período que a Bíblia chama de a grande tribulação. A grande tribulação é um tempo de 7 anos, dividida em 2 partes. Os primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz, seguidos de outros 3 anos e meio da parte mais cruenta, mais dura da grande tribulação. Isso vai ocorrer logo após o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor nos ares para buscar os salvos. Esse mundo então vai conhecer, porque vai ser revelado o iníquo. Não é um iníquo, porque todos os homens que praticam a iniquidade são iníquos. Mas aqui é substantivo próprio. O, artigo definido, o iníquo, também chamado de o filho da perdição. Pode até ser que essa pessoa já esteja viva aí em cima do planeta hoje, conquistando o nome, sendo preparado para a sua atuação satânica durante a grande tribulação. Eu estou dizendo no modo hipotético, pode ser. Não estou afirmando nem que é e nem quem será. Mas o fato é que ele só será revelado após o arrebatamento da igreja, quando de fato vai começar o dia do Senhor. Esse filho da perdição, o homem da iniquidade, o iníquo, diz no verso 4 que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, porque na verdade o que ele vai fazer é catalisar para ele próprio toda adoração, todo culto. Uma religião centralizada e totalmente voltada para ele, é uma centralização total da adoração, da economia, do comércio e da administração mundial.
E diz aqui: tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, a que se refere ao terceiro templo de Jerusalém, que será reconstruído, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu e vários outros estudantes da Bíblia acreditamos que o terceiro templo de Jerusalém, ele vai ser construído, né? Porque não é uma reforma, mas vai ser construído talvez já durante a grande tribulação, na primeira fase, a fase leve da grande tribulação, que vai começar logo depois do arrebatamento da igreja, que pode ser a qualquer momento, e que vai durar 3 anos e meio. Mas lá no meio da tribulação, o anticristo, ele vai se assentar numa cadeira reservada para o Messias, para o Senhor, para Deus, naquele templo, e vai se autoafirmar como sendo Deus, o que vai fazer com que os judeus rompam a sua aliança política, administrativa com ele, e então ele vai duramente perseguir a nação de Israel de uma maneira como nunca foi perseguida. Tudo que aconteceu até agora é pequeno, perto do que vai acontecer. Mas o fato é que ele vai se assentar, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas Paulo diz aqui aos Tessalonicenses que por enquanto tem um que o detém, que o impede de agir assim, porque o espírito dele já está agindo no mundo, já estava desde os dias de Paulo há quase 2000 anos. Mas tem um que o impede, que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por isso ele ainda não foi revelado. Especula-se que seja um grande líder político, um dos grandes líderes políticos ou religiosos da atualidade, mas é só especulação. Ele ainda não foi revelado e não o será senão em ocasião própria, ou como diz no grego do Novo Testamento, no kairos, no tempo exato, apropriado. Vamos à segunda porção desse capítulo, que é o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Ele vai falar um pouco mais sobre esse personagem do calendário da profecia, que é o anticristo, a besta, o falso profeta, o iníquo, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Diz aí a partir do verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Não é ministério, é mistério. Opera, mas opera de forma misteriosa, por isso é chamado de mistério. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Você sabe quem é este? Aquele, aqui é um substantivo masculino, que agora ainda detém a manifestação do mistério da iniquidade. É o Espírito Santo agindo na igreja. Então diz aqui no verso 8, então, quando for afastado esse que o detém, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Voltando aqui, esse evento de Jesus destruir o iníquo com o sopro da sua boca é o que nós acreditamos que ocorrerá na segunda parte da volta de Jesus. A primeira, ele vem até os ares para arrebatar os salvos, para que a igreja não passe pela grande tribulação. Porque eu sou daqueles que acredita no ensino pré-tribulacionista, ou acreditamos que a igreja, os salvos, serão arrebatados ou tirados por Jesus antes da grande tribulação, que é a ira vindoura. E diz que Jesus Cristo é o que nos livra da ira vindoura. Bem, depois da ira vindoura, os 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará em glória. Agora sim, ele virá com todos os salvos, com toda a corte
angelical celestial, né, para ser visível para as nações da sua vinda. Ele vai julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial na terra, um reino político, administrativo, físico de Jesus na terra, a partir de Jerusalém, por 1000 anos. E Satanás será preso por 1000 anos. Então, só depois dos 1000 anos que Satanás for solto e arregimentar as nações da terra para pelejar contra o Messias e contra a cidade santa, contra Jesus e contra a Jerusalém terrena, é que ele então vai ser destruído por Jesus com o assopro da sua boca. Bom, mas aqui o texto prossegue dizendo: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, o anticristo, a besta, o falso profeta, essa tríade satânica, ela terá que poder o mesmo poder que Satanás tem. Ele vai delegar a estas pessoas humanas o poder que ele tem, porque ele é um espírito, mas ele vai agir através de humanos, como sempre agiu, né? Então ele vai agir através desses humanos, inclusive do anticristo, que diz aqui, olha, será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Claro, só podia ser da mentira, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Verso 10. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, as vítimas de toda essa operação mentirosa e maligna são as pessoas que não foram salvas, porque não amaram, não acolheram com amor a verdade de Deus para serem salvas. E não há salvação na mentira. Há uma salvação mentirosa, que nunca foi salvação. E diz aqui, verso 11, por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, gente que queria mesmo era mentira, era um engano, coisas falsas, porque a verdade de Deus na Bíblia, ela confronta, ela exige renúncia, ela exige mudança. Mudança exige escolhas. Escolhas exigem renúncia. Em toda escolha está incluída uma renúncia. E isso o povo do mundo não quer fazer. Por isso, vão passar por tudo isso aqui. Vamos agora à última sessão do capítulo 2. Já estamos encaminhando para o término. Ação de graças e exortação, do 13 ao 17. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Paulo vai voltar ao assunto lá no capítulo 3, mas por aqui ele vai parando um pouco e dando ação de graças pela vida dos irmãos de Tessalônica. Chama a atenção o quanto ele elogia a fé, a conduta, a fidelidade, o amor, a perseverança, a vida cristã modelar da igreja de Tessalônica nas cartas que ele escreveu a esta igreja. E eu quero destacar aqui o que ele disse, né? Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade.
Sem santificação do Espírito e fé na verdade não há salvação. Portanto, a escolha de Deus para a salvação dos Tessalonicenses, e a nossa também, é pela santificação do Espírito e fé na verdade. É o que o verdadeiro evangelho pregado, crido e recebido, ele opera na vida do homem e da mulher. Santificação do Espírito e fé na verdade. Sem isso, não tem salvação. E ele diz que Deus fez isso na vida dos Tessalonicenses, chamando-os mediante o evangelho que Paulo e os seus outros companheiros pregaram ali. Interessante, né? O meio de Deus são seres humanos imperfeitos para pregar uma palavra perfeita e gerar um resultado perfeito, mas passando por pessoas imperfeitas. Por isso Paulo vai dizer lá em outra parte dos seus escritos que esses tesouros de Deus estão em vasos de barro, para que a glória, para que a magnificência seja de Deus e não nossa. Então não é o vaso que vale muita coisa, é o tesouro de Deus que está contido nele. Isso quer dizer, em mim e em você. E também destaco aqui, e nos deu, verso 15, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Nos dias que Paulo escreveu isso aqui, ainda não havia o Novo Testamento, o cânon neotestamentário não estava nem começado, quanto mais completo. Aí foram escritos os evangelhos, foram escritas as epístolas. Essa aqui, juntamente com a primeira, talvez foram os dois primeiros escritos de Paulo, no ano 50, 51. Então, o que havia circulando entre os crentes eram cartas apostólicas, várias, não apenas as canônicas, e tradições e ensinamentos dos apóstolos. A maioria ainda vivia. Então eram ensinos retransmitidos oralmente. Mas mesmo assim Paulo diz, retende, guardai, segura nisso aí, porque nós temos o compromisso de ensinar a verdade. E aquela palavra, ela tinha autoridade, ela tinha o peso das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse a eles, aos 12, quem receber a vossa palavra, recebe as minhas. Quem rejeitar as vossas palavras, estão rejeitando as minhas. E quem rejeita as minhas palavras, rejeita ao Pai que me enviou. Então era algo muito forte, né? A autoridade canônica dos ensinos apostólicos. E Paulo termina o capítulo 2 dizendo, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então a consolação que nós vamos receber da parte de Deus é uma consolação eterna. Não é que a gente vai ficar consolado um tempo e depois vai voltar a sofrer e a chorar. É uma consolação com o corpo de glória, com a vinda de Jesus, com o afastamento total do pecado e dos seus efeitos da nossa vida. Vamos estar consolados para toda a eternidade. Por isso ele diz, uma eterna consolação e boa esperança pela graça. Tudo isso é pela graça, é pelo favor não merecido de Deus. E terminando no verso 17. E vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Não apenas boa obra e palavras ruins. Não. Boa obra e boa palavra. Também não apenas em boas palavras, mas em obras ruins. Palavras boas e obras boas. É o que Deus busca de cada um de nós. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever aí no canal no YouTube, também de compartilhar com seus contatos, de deixar o seu like e de acompanhar o próximo vídeo do capítulo 3, encerrando o estudo minucioso de mais este livro do Novo Testamento, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.